Nós saudamos aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. O texto para o nosso devocional de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós estaremos lendo do versículo 13 até o 16, que diz assim: Quando ele bateu ao portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu o portão, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, assegurava que assim era. Eles então diziam: É o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Meus amados irmãos, o texto que nós lemos, ele retrata do princípio da igreja primitiva, a igreja de Cristo. As primeiras perseguições à igreja já estavam se iniciando. O primeiro apóstolo já havia sido feito mártir, que é o caso de Tiago, irmão de João, que Herodes manda matar à espada. Quando Herodes vê que o que ele fez agradou aos judeus religiosos, ele manda prender a Pedro no intuito também de matar a Pedro. Mas o texto nos conta que a igreja ela estava orando ininterruptamente pela vida de Pedro. E o anjo do Senhor resplandeceu na prisão no 7º dia em que Pedro estava preso e libertou Pedro dos 16 soldados que o prendiam e também das cadeias que estavam nas suas mãos. Pedro passou pelo portão de ferro da prisão e agora estava na rua, livre, e o anjo do Senhor desapareceu de diante dele. Pedro, ele expressa dizendo: Agora sei que o Senhor me livrou das mãos de Herodes e de tudo quanto os judeus planejavam a meu respeito. Alguns estudiosos afirmam que eram entre 3 e 6 da manhã, era um período da madrugada, quando Pedro foi liberto da prisão. E ele toma a decisão de ir até a casa de Maria, que era mãe de João Marcos, o mesmo autor do Evangelho de Marcos, que nós conhecemos. A irmã Maria tinha uma casa no centro de Jerusalém. Tinha um cenáculo na casa da irmã Maria. Muitos estudiosos dizem que possivelmente tenha sido na casa da irmã Maria que Jesus tenha tomado a última ceia com os seus discípulos, aonde ele instituiu a nova aliança com seus apóstolos. O fato é que a igreja primitiva já havia se acostumado a se reunir na casa da irmã Maria para que os ensinos fossem transmitidos e para que os cultos acontecessem. E Pedro decide ir para lá. E quando chega lá, ele bate no portão. E o texto em que nós lemos fala que havia uma criada, uma empregada na casa da irmã Maria, chamada de Rode. E Rode vai atender o portão. Vejam, tentem imaginar esse cenário comigo. Uma perseguição do lado de fora, de tamanha forma que já havia até matado um apóstolo. O horário era entre 3 e 6 da manhã. Dentro da casa havia um grupo de irmãos orando a Deus. Diante desse cenário, por causa da escuridão da noite, por causa da perseguição que estava instaurada, por causa do grupo que estava ali dentro orando, Rode poderia ter dito: olha, eu não vou porque é perigoso, manda um outro ir, manda uma outra pessoa, Mas a palavra de Deus fala que Rode foi até o portão. Meus amados irmãos, eu gostaria de fazer um parêntese aqui para dizer para você que está me ouvindo, talvez você esteja vivendo um momento na sua vida onde você diga: se eu não for e limpar, ninguém limpa. Se eu não chegar cedo, ninguém chega. Se eu não pregar, ninguém prega. Se eu não cantar, ninguém canta. Se eu não tocar o instrumento, ninguém toca. Se eu não for, ninguém vai. Mas saiba de uma coisa: Rode foi, porque era o trabalho dela. E o Senhor também tem um chamado para as nossas vidas. Ele te chamou. E se Ele te chamou para tocar, toca. Se Ele te chamou para pregar, pregue. Se Ele te chamou para cantar, cante. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque tem um mistério de Deus nesse texto. Porque a palavra de Deus fala que quando Rode chega no portão, ela ouve a voz de Pedro e conhece a voz de Pedro.
Meu amado irmão, aquele que se dispõe em realizar o que o Senhor chama ele para fazer é o primeiro a ver o milagre de Deus na vida da igreja, é o primeiro a contemplar a resposta da oração da igreja, é o primeiro a ver a porta aberta, a ver Deus respondendo, a ver Deus agindo. Portanto, saiba de uma coisa: o Senhor tem recompensa para o seu trabalho, para a sua disposição. A palavra de Deus fala que Rode ficou tão feliz em ouvir a voz de Pedro, que ao invés de abrir o portão e colocar Pedro para dentro da casa, para dentro do pátio, ela voltou para dentro da casa, de tamanha alegria que ela tinha, aonde estava um grupo orando, aonde a igreja estava lá clamando: Senhor, livra Pedro, salva Pedro, tira Pedro da prisão, Senhor, atende a nossa oração, faz um milagre na vida de Pedro. Ela chega, de tamanha alegria que ela sentia, ela deixa Pedro lá de fora, entra dentro da casa e anuncia: é Pedro quem está lá fora. Meus amados irmãos, que o Senhor faça gerar em nossos corações um coração igual ao de Rode, um coração que se alegre com a bênção do Senhor na vida do nosso próximo. Eu pergunto aos irmãos: a casa era de Rode? A casa era de Maria. A visita era para Rode? A visita era para Maria. A oração da igreja era por Rode? Não, a oração da igreja era por Pedro. Mas Rode se alegrou quando viu o milagre de Deus na vida da igreja. Que o Senhor levante homens e mulheres como Rode no nosso meio, que se alegrem no Senhor quando o Senhor fizer prosperar um irmão, quando o Senhor abrir uma porta de emprego, quando o Senhor operar um milagre na vida de um irmão. Que o Senhor, que haja em nossos corações essa alegria em ver a prosperidade, em ver a resposta da oração na vida da igreja. A palavra de Deus fala que aqueles irmãos que ali estavam não acreditaram. Disseram: não, estás louca. Talvez quando você começar a contar o que Deus tem feito na sua vida, como Ele abriu essa porta de emprego, como Ele te curou desse câncer, como Ele operou na sua vida, na sua família, restaurando o seu casamento, restaurando a sua família, talvez vão dizer para você: está ficando louco, está ficando louca. Mas saiba de uma coisa: persiste em anunciar o que Deus tem feito na sua vida, porque Rode insistiu: é Pedro, e disseram: não, é o anjo dele. Essa cultura do anjo da guarda vem dos judeus. Eles tinham essa crença. Isso é a parte cultural deles. Isso é a parte natural deles, tentando apagar o milagre de Deus. Mas Rode perseverou. Não, não é cultura, não é engano, não é loucura. É um milagre do Senhor quem está na porta. Meus amados irmãos, enquanto Rode estava anunciando, perseverando em anunciar lá dentro o que Deus estava fazendo, quem estava no portão, a palavra de Deus fala que Pedro perseverava em bater do lado de fora. 10 minutos antes, Pedro sendo liberto da prisão, ele vê um portão de ferro, que era uma obra, do Império Romano, que era algo fortalecido, que não tinha arma bélica para ultrapassar ele naquele momento. Ele viu aquele portão enorme de ferro da prisão se abrindo por si só, diante de Pedro e do anjo do Senhor. E agora, 10 minutos depois, está Pedro perseverando em bater num portão de ripa, num portão de régua de madeira. Ele está batendo. Meus amados irmãos, nunca se tratou de Pedro, nunca se tratou de você, mas sim daquele que está do seu lado. Se tratou daquele que estava junto de você, por isso a porta se abriu, por isso a mensagem foi uma bênção, por isso houve cura no culto. Nunca se tratou de nós, nunca se tratou de Pedro. A porta se abriu não é porque Pedro tinha as chaves, não. 10 minutos depois estava lá batendo no portão de madeira que não se abria. Eu aprendo uma coisa e eu quero transmitir para os irmãos. Quando a porta se abre, quando o milagre acontece, quando há prosperidade, quando há livramento, quando há operação, louvado seja o nome do Senhor, a glória é dele. Mas se não abriu, se a porta de emprego ainda não abriu, se a cura ainda não chegou, se o milagre ainda não chegou na sua vida, persevera em bater, persevera, porque a porta vai se abrir
e o nome do Senhor vai ser glorificado. E muitos vão se espantar quando saberem o que Deus operou na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus.